Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, clama, busca, e mesmo assim o céu parece fechado. Mas o Espírito Santo, ele não se cala. Ele fala em tons suaves, em gestos pequenos, no vento que passa entre as árvores, no arrepio que te atravessa durante a adoração. Ele fala. O problema é que muitas vezes você está ouvindo o mundo alto demais para perceber. Neste vídeo, você vai aprender a reconhecer essa voz. Não é teoria, é vivência. É caminhada de quem entendeu que o Espírito Santo não é um conceito, mas uma pessoa real, viva, que sente, que ama, que se entristece e que deseja relacionamento. Imagine uma manhã comum. O sol começa a nascer. O ar ainda frio toca o rosto. E o mundo desperta preguiçoso. Mas há algo diferente no seu coração. Um desejo inexplicável de parar tudo, respirar fundo e simplesmente dizer: Espírito Santo, estou aqui. É nesse instante que a atmosfera muda, porque quando você chama, ele vem. O Espírito Santo não entra onde não é desejado. Ele é como um hóspede gentil, que só pisa onde o convidam. Você já reparou como ele age diferente de tudo o que o mundo chama de poder? O poder do Espírito não é barulho, é presença. É o fogo que aquece por dentro e o sopro que acalma por fora. Em Atos 2, quando o Espírito desceu sobre os discípulos, não foi apenas uma manifestação sobrenatural, foi o nascimento de um relacionamento eterno. Aqueles homens e mulheres comuns se tornaram extraordinários porque aprenderam a ouvir o invisível. O segredo não estava na força deles, mas na entrega. E é exatamente isso que o Espírito busca em você. Entrega. Você não precisa ser perfeito, precisa ser sensível. Não é sobre saber todas as palavras certas. É sobre abrir espaço. Muitos tentam dominar o Espírito, mas ele não é controlado, ele é compartilhado. Ele se move quando você desarma o coração, quando para de tentar fazer do seu jeito e deixa Deus conduzir. Pense agora em quantas vezes o Espírito te alertou e você só percebeu depois. Aquela sensação de não ir, de não falar, de não se envolver e, no fim, descobriu que ele estava te guardando. O Espírito Santo fala através de impressões, de paz, de inquietações, de pessoas simples que cruzam o seu caminho com uma palavra certa no tempo certo. Isaías 30:21 diz: Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Essa é a voz do Espírito. Ele não grita, ele guia. E quando você aprende a reconhecê-lo, sua vida muda completamente. Não é coincidência que você está ouvindo isso agora. Há tempos o Espírito vem tentando falar contigo, mas o ruído da correria, das preocupações, da ansiedade, tem abafado o som suave da presença dele. O mundo te ensina a ser forte. O Espírito te convida a ser sensível. O mundo te manda correr. O Espírito te chama para ficar quieto e ouvir. Há pessoas que buscam o Espírito Santo apenas em grandes cultos, em manifestações intensas. Mas ele também está no simples. Está na leitura tranquila da palavra, no momento em que você perdoa alguém, no gesto silencioso de amor que ninguém vê. Ele está na cozinha, enquanto você prepara o café. Está no ônibus, no trabalho, no quarto vazio quando você chora sem saber porquê. Ele está lá, sempre. E sabe o que mais toca o coração do Espírito Santo? Verdade. Quando você fala com ele sem máscaras, sem roteiro, sem a necessidade de impressionar o céu. Quando você diz: Senhor, eu não sei orar direito, mas quero te ouvir. É aí que ele se aproxima. Porque a sinceridade é a linguagem que o Espírito entende. Muitos dizem: mas eu não sinto nada. E eu te pergunto, você tem dado tempo para sentir? Você corre tanto, fala tanto, tenta resolver tudo, e se esquece que o Espírito Santo fala quando o barulho cessa. No silêncio, ele revela o que os gritos do mundo escondem. Há algo que o Espírito quer te ensinar hoje. Ele não é uma visita espiritual de domingo. Ele é um companheiro diário. Ele quer estar contigo nas decisões, nos medos, nas dores e nas alegrias. Quer te inspirar nas palavras, te fortalecer nas tentações e te consolar nas perdas. Jesus prometeu: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16.
Esse para sempre é literal. O Espírito não te abandona. Mesmo quando você se sente longe, ele está mais perto do que imagina. Há um momento em que o relacionamento com o Espírito deixa de ser um conceito e se torna uma experiência. Você começa a perceber que ele está no olhar das pessoas, nas oportunidades que surgem, na paz inexplicável que te envolve depois da oração. É nesse instante que você entende que não está sozinho e nunca mais voltará a viver da mesma forma. O Espírito Santo deseja te usar, mas antes disso, deseja te preencher. Não com emoções passageiras, mas com uma presença constante. E essa presença vai moldar teu caráter, tua mente, tuas decisões, teus relacionamentos. Ele vai transformar a maneira como você fala, reage e até como você ama. Há poder em andar com o Espírito Santo. Há poder em ouvir o que ele diz. E esse poder não vem para te exaltar, mas para te alinhar ao coração de Deus. Quando o Espírito habita em você, o céu se manifesta na terra, e sua vida se torna um canal da presença dele. Então agora feche os olhos por um instante. Respire fundo. Não pense em fórmulas, apenas diga: Espírito Santo, eu quero te ouvir. Sinta a atmosfera mudar ao redor. Sinta a paz descendo. Essa é a voz dele. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias. Escreva essa frase nos comentários para declarar publicamente o seu desejo de caminhar em comunhão com ele. Você já percebeu como a voz do Espírito Santo não compete com o barulho do mundo? Ele não se impõe, ele convida. Enquanto as distrações gritam, o Espírito sussurra. Ele fala de forma tão suave que, para ouvi-lo, é preciso mais do que ouvidos. É preciso um coração disponível. Muitas vezes você se pergunta: será que foi o Espírito Santo ou foi só minha mente? Mas à medida que você se aproxima, começa a reconhecer o timbre dessa voz. É uma voz que nunca contradiz a palavra, que traz paz mesmo quando corrige, que confronta sem ferir e consola sem bajular. O Espírito fala sempre alinhado à verdade, porque ele é o Espírito da verdade, como Jesus disse em João 16:13. Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A voz do Espírito não é um som físico, é uma impressão interior. É aquela certeza silenciosa que nasce dentro de você quando tudo à sua volta ainda parece confuso. É aquele sentimento de eu sei que é por aqui, mesmo sem saber explicar por quê. Ele também fala através da palavra. Quantas vezes você abriu a Bíblia e um versículo saltou da página como se tivesse sido escrito só para você? Isso não é coincidência. É o Espírito Santo soprando entendimento sobre letras que se tornam vida. É ele quem traduz o que os olhos leem e o coração precisa ouvir. Em momentos de decisão, ele se manifesta na paz, ou na ausência dela. A paz é a assinatura do Espírito. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Quando algo é vontade de Deus, a paz confirma. Quando não é, a inquietação denuncia. O Espírito também fala por meio de pessoas. Às vezes, uma frase simples de alguém, até de quem você nem esperava, traz exatamente a resposta que você pedia em oração. O Espírito usa instrumentos humanos, mas o som é celestial. E ele fala, sobretudo, pela presença. Há momentos em que não há palavras, apenas lágrimas. Mas cada lágrima é compreendida por aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Ele traduz o que você não consegue dizer e leva até o trono do Pai o que o coração tenta esconder. Agora, imagine-se caminhando por um campo ao entardecer. O céu manchado de tons dourados, o vento leve tocando a pele. De repente, sem motivo aparente, você sente um calor suave por dentro, uma paz profunda que não vem de lugar nenhum. Esse é o Espírito. Ele não depende de ambiente, de música, de multidão. Ele está em todo lugar. E quando você o reconhece, o ordinário se torna sagrado. Mas há um segredo que poucos compreendem. Para ouvir o Espírito Santo, você precisa desejar mais a presença do que as respostas. Muitos buscam o Espírito apenas quando precisam de direção, mas ele deseja comunhão, não apenas utilidade. Ele quer ser parte das conversas, dos sonhos, das decisões simples. Quer que você fale com ele sobre o dia, sobre as alegrias e até sobre o medo de falhar. A proximidade com o Espírito se constrói como uma amizade, tempo, presença e sinceridade. Você não precisa de palavras difíceis, só de verdade. Diga o que sente, mesmo que seja dúvida. Ele não se ofende com sua fraqueza. Ele a transforma em força. O Espírito Santo se move quando você confia. Quando para de tentar entender tudo e começa a simplesmente crer. Quando a fé se torna mais alta que a lógica. Ele não precisa de tua perfeição. Precisa de tua rendição.
Pense agora em tudo que você tentou resolver sozinho. Quantas vezes você lutou com as próprias forças e só depois percebeu que o Espírito já tinha um caminho mais leve preparado? Quando você aprende a depender dele, os fardos se tornam suportáveis. E o que antes parecia impossível começa a se alinhar. Há momentos em que ele te leva ao deserto, não para te punir, mas para te ensinar a ouvir. Foi assim com Jesus, que foi guiado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4:1. O deserto silencia o mundo, para que você possa escutar o céu. E quando você sai de lá, sai transformado. Sai conhecendo a voz de Deus como nunca antes. Sai pronto para discernir o falso do verdadeiro, o impulso da direção. O Espírito Santo quer te conduzir a uma nova estação. Mas essa nova fase não começa com um grande sinal, e sim com uma pequena resposta. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Essa é a chave. Quando você fala isso de verdade, ele responde. E essa resposta muda tudo. Agora, antes de seguir adiante, respire fundo e pense. O que o Espírito Santo está tentando te dizer hoje? Talvez ele esteja pedindo apenas para você desacelerar, ou para perdoar alguém, ou para dar um passo de fé. Ele fala de forma simples, mas a simplicidade dele carrega o poder do céu. Se esse vídeo tem falado contigo até aqui, é porque o Espírito está soprando dentro de você. Não ignore isso. Essa presença que você sente agora é real. E se você quer aprender a caminhar lado a lado com o Espírito, inscreva-se neste canal agora mesmo. Este espaço é uma comunidade de pessoas que buscam viver o sobrenatural de forma prática e verdadeira. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. E o Espírito Santo ama estar onde há corações famintos por ele. Há algo que poucos percebem. A voz do Espírito Santo é sensível, e a sensibilidade é a chave para manter viva a chama dentro de você. Quando você começa a caminhar com ele, tudo muda. A forma como pensa, reage, escolhe e até como sente. Mas essa presença precisa ser cultivada. Não se trata de emoção passageira, e sim de comunhão constante. O Espírito é comparado ao fogo não apenas porque aquece, mas porque ilumina e purifica. No entanto, o mesmo fogo que aquece pode se apagar se não houver cuidado. É por isso que em 1 Tessalonicenses 5,19 está escrito: Não apagueis o Espírito. Essa é uma advertência amorosa, um lembrete de que o Espírito Santo habita em você, mas deseja um espaço onde ele possa permanecer livremente. Apagar o Espírito não acontece de uma vez, mas aos poucos. Acontece quando você começa a ignorar as pequenas correções, quando justifica o que antes te incomodava, quando a oração vira obrigação e a adoração perde o coração. É nesse momento que o brilho começa a diminuir. E quando isso acontece, não é Deus que se afasta. É você que começa a se distrair com o barulho do mundo. Mas há esperança, porque o Espírito nunca desiste. Ele permanece chamando, mesmo em meio ao cansaço, mesmo quando você pensa que já não há mais retorno. A sensibilidade espiritual é como um músculo. Se não for exercitada, enfraquece, mas pode ser restaurada com prática e entrega. Você se lembra de quando sentia aquele calor suave na oração? Ou quando uma simples canção te fazia chorar sem explicação? Aquilo era a sensibilidade ativa. Era o Espírito respondendo ao toque do teu coração. Quando você se afasta, ele não se ofende. Ele espera. O Espírito Santo é paciente, mas deseja ser ouvido novamente. E a melhor forma de reacender essa chama é voltando para o lugar de intimidade. Não há fórmula, a entrega. Voltar a orar mesmo sem vontade. Voltar a ler a palavra mesmo sem sentir. Voltar a adorar mesmo sem emoção. Porque o sentimento vem depois da decisão. O Espírito se manifesta onde há perseverança, não apenas paixão momentânea. Há pessoas que confundem sensibilidade com fraqueza, mas na verdade é o oposto. Ser sensível ao Espírito é sinal de força espiritual. Significa que o coração ainda está vivo, ainda responde, ainda sente. O Espírito fala com quem está disposto a ouvir, e esse ouvir exige vulnerabilidade. Quando você endurece o coração, o som da presença se torna distante. É por isso que em Hebreus 3,15 está escrito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O endurecimento é o maior inimigo da sensibilidade, e ele começa com pequenas decepções.
uma oração que não foi respondida, um sonho que não se cumpriu, uma dor que pareceu injusta. Nessas horas, é fácil fechar-se. Mas é exatamente nesses momentos que o Espírito deseja te alcançar mais profundamente. O Espírito Santo não se manifesta apenas nos grandes moveres, mas também nos detalhes. Ele fala em meio ao silêncio, no gesto simples, no arrependimento genuíno. Há algo poderoso em reconhecer o erro e dizer: Senhor, me perdoa, eu apaguei tua voz. Esse tipo de sinceridade reacende o fogo, porque a humildade abre portas que o orgulho fecha. O Espírito habita onde há verdade, e a verdade começa quando você para de justificar e começa a se render. Talvez você tenha passado dias, semanas, até meses sentindo que algo está faltando. Mas a presença do Espírito nunca foi embora, apenas foi abafada pelas distrações. E agora, ele te chama de volta ao lugar onde tudo começou, a presença. Cultivar a sensibilidade espiritual é aprender a viver atento. É perceber que nem todo silêncio é ausência, e nem toda agitação é presença. É discernir quando o Espírito te guia a agir e quando ele te pede para esperar. Às vezes, a obediência mais poderosa é o silêncio. É não responder uma ofensa. É não insistir em algo que o Espírito já te mostrou que não é o tempo. É confiar que ele sabe o que você ainda não entende. Essa confiança profunda é a base de toda maturidade espiritual. O Espírito não está te treinando para ser dependente de sinais, mas para reconhecer o mover dele em qualquer circunstância. Há também um segredo espiritual que poucos compreendem. A sensibilidade cresce no ambiente certo. Quando você se cerca de pessoas que também valorizam a presença de Deus, o fogo delas acende o teu. Mas quando você caminha entre os que zombam, duvidam ou vivem no automático, o coração esfria. Por isso, escolha bem os ambientes onde você investe seu tempo e energia. O Espírito é santo, e ele se manifesta com mais intensidade onde há reverência. Não é sobre religiosidade, é sobre respeito à presença. Crie um ambiente onde o Espírito se sinta bem-vindo, não apenas em lugares físicos, mas dentro de você. E lembre-se, sensibilidade não é instabilidade. Ser guiado pelo Espírito não significa viver de emoções, mas de convicção. O Espírito pode te fazer chorar em uma canção, mas também pode te dar firmeza diante de um deserto. Ele pode te conduzir por águas tranquilas ou permitir que você atravesse tempestades. Mas em ambos os casos, ele continua sendo o mesmo Consolador. Quando você aprende a confiar no caráter do Espírito, a sensibilidade deixa de ser algo frágil e se torna tua maior força. Porque quem é sensível ao Espírito não é levado pelo vento do medo, mas pelo sopro da direção divina. Em Efésios 4:30 está escrito: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito é permitir que atitudes contrárias ao amor tomem espaço. Amargura, ressentimento, inveja, orgulho. Essas são as poeiras que tentam apagar a chama. Mas quando você escolhe o perdão, a gratidão e a obediência, o Espírito se alegra e a presença dele se torna mais palpável. O Espírito Santo é como o vento, invisível, mas real. Você não o vê, mas sente. E quanto mais limpo o caminho, mais livre ele sopra. Por isso, cuide do ambiente interior. Não permita que ofensas acumulem, que pecados não confessados pesem ou que distrações tomem o lugar da adoração. O Espírito habita em templos vivos, e esse templo é você. Quando o coração está livre, ele flui. Quando o coração está pesado, ele espera. E o Espírito espera porque te ama, porque sabe que só quando você se entrega novamente é que a chama reacende com força total. Quando o Espírito Santo começa a habitar de forma plena em você, algo extraordinário acontece. O teu caráter passa a ser moldado por mãos invisíveis. O que antes era impulso se transforma em domínio próprio. O que antes era medo se transforma em coragem. O que antes era orgulho se dobra diante da graça. O Espírito Santo não apenas consola, ele transforma. E essa transformação não acontece em um instante, mas em um processo diário de lapidação.
como o oleiro que trabalha pacientemente no barro, moldando com cuidado cada detalhe até que a forma certa surja. É sobre isso que fala 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo é o escultor da alma. Ele não veio apenas para te fazer sentir a presença de Deus, mas para te tornar semelhante a Jesus. E esse é um processo profundo, porque muitas vezes ele precisa quebrar para reconstruir. Há comportamentos, atitudes e pensamentos que precisam ser desfeitos para que novos possam nascer. Por isso, o Espírito te leva a confrontar partes de ti que você preferiria esconder. Ele traz à luz aquilo que você varreu para debaixo do tapete da consciência e te convida a entregar tudo. E quando você aceita, a liberdade começa. O Espírito Santo também é aquele que ensina. Ele é o mestre silencioso que revela sabedoria aos que o ouvem com humildade. Não é a sabedoria humana, limitada e orgulhosa, mas a sabedoria que vem do alto, pura, pacífica e cheia de bons frutos. Tiago 3,17 descreve essa sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Quando o Espírito habita em você, até as decisões mais comuns passam a ser guiadas por discernimento divino. Ele te ensina a esperar quando o mundo te pressiona a agir, e a falar quando o mundo te manda calar. Ele te mostra o tempo certo, o modo certo, a palavra certa. E é nesse equilíbrio entre sensibilidade e firmeza que o Espírito forma a verdadeira maturidade espiritual. Talvez você não perceba, mas o Espírito Santo também é o grande revelador do propósito. Ele conhece o plano de Deus para a tua vida, melhor do que ninguém. Romanos 8,27 diz: Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é Ele quem intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. O Espírito sabe o que você foi chamado para fazer, e Ele trabalha em silêncio para te alinhar ao propósito. Às vezes, isso envolve tirar pessoas, fechar portas, mudar caminhos, não por punição, mas por proteção. Quando algo não acontece como você esperava, talvez seja o Espírito te poupando de um desvio. Muitos perguntam: como saberei o propósito de Deus para mim? E a resposta é simples, embora profunda, permanecendo perto do Espírito. Ele revela pouco a pouco, conforme você amadurece. Deus não entrega mapas completos, mas direções diárias. Ele quer que você dependa, não que decore. É o Espírito que traduz as intenções do céu para o coração humano. Ele não apenas te mostra o que fazer, mas transforma você em alguém capaz de fazer. O propósito não é só sobre destino, é sobre identidade. Quando o Espírito começa a trabalhar dentro de você, o que antes parecia confuso passa a fazer sentido, porque as peças começam a se encaixar no tempo certo. O Espírito Santo também é o Espírito de conselho e fortaleza. Isaías 11:2. Ele te orienta quando tudo parece incerto e te fortalece quando as forças acabam. Ele te faz lembrar de promessas antigas quando a mente tenta desistir. É Ele quem sussurra: não pare agora, ainda não terminou. É Ele quem te sustenta nas madrugadas em que o peso da vida parece grande demais. Ele é aquele amigo fiel que não desiste, mesmo quando você desanima. Ele permanece porque te conhece desde antes da fundação do mundo. Há algo profundamente consolador em saber que o Espírito Santo não trabalha apressado. Ele respeita o teu ritmo, mas não te deixa estagnar. Ele te impulsiona com paciência, conduzindo passo a passo. E quando você olha para trás, percebe o quanto já foi transformado. Aquilo que antes te abalava já não te derruba, o que antes te feriu agora te ensina. Isso é obra dele. Não é força tua, é graça moldando o caráter. E há um detalhe importante. O Espírito Santo não apenas transforma, ele também te revela quem você é em Deus. Ele apaga as vozes que dizem que você não é capaz e substitui por uma certeza. Você é filho. Você é filha. Romanos 8,16 confirma isso.
O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É essa consciência de filiação que muda tudo. Quando você entende que é amado, você para de tentar provar. Quando sabe que é aceito, você deixa de competir. Quando se sente filho, aprende a descansar. O Espírito Santo é o selo dessa identidade, o lembrete diário de que você pertence ao céu. Mas ser transformado pelo Espírito também significa permitir que ele toque em áreas que você gostaria de controlar. Ele vai te pedir para perdoar onde há mágoa, amar onde houve rejeição, servir onde você queria ser servido. E isso dói, mas liberta, porque o Espírito não busca te manter confortável, busca te tornar maduro. E maturidade espiritual é entender que nem toda dor é castigo. Às vezes, é tratamento. O Espírito corrige não para te envergonhar, mas para te alinhar. Quando o Espírito habita plenamente, até o olhar muda. Você começa a enxergar as pessoas com compaixão e não mais com julgamento. Passa a ver o mundo com os olhos do amor. Começa a falar com mais ternura, a ouvir com mais paciência, a reagir com mais sabedoria. Isso é fruto da presença. O Espírito Santo não produz apenas dons, mas frutos. E esses frutos são as marcas visíveis de quem vive no sobrenatural de forma equilibrada. Gálatas 5:22 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são sinais de alguém cheio do Espírito. E quando esses frutos começam a florescer em você, o mundo nota. Não é preciso anunciar, é impossível esconder. A presença muda o tom da voz, o jeito de andar, o brilho dos olhos. As pessoas sentem sem entender o porquê, mas é o Espírito irradiando de dentro para fora. E quando o Espírito se manifesta assim, até os lugares mudam. A atmosfera responde à presença dele em você. Lugares pesados se tornam leves. Corações endurecidos se abrem. E o impossível se dobra diante do mover divino. Quando o Espírito Santo habita em você e começa a moldar teu caráter, ele também desperta algo ainda mais profundo, a autoridade espiritual. Não é uma autoridade de títulos ou posições, mas aquela que nasce da intimidade. É o tipo de autoridade que faz o inferno recuar, não por causa do teu nome, mas por causa do nome que habita em ti. O Espírito Santo não apenas transforma o interior, ele capacita o exterior. Ele te torna portador da presença. E quando alguém carrega a presença de Deus, o ambiente reconhece. Onde há trevas, a luz se impõe sem esforço, porque a presença fala mais alto que as palavras. Essa autoridade não se conquista com técnicas espirituais, mas com rendição. Jesus disse em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa promessa é real, mas só se manifesta em quem vive guiado pelo Espírito, porque o poder sem o Espírito se torna vaidade, mas o poder com o Espírito se torna propósito. Quando o Espírito te enche, ele não te torna apenas sensível, te torna firme. Ele te dá voz em meio ao caos, sabedoria em meio à confusão e autoridade para declarar o que o céu quer realizar. Você já reparou como há momentos em que o Espírito te impulsiona a orar de maneira diferente? Não é uma oração ensaiada. É algo que nasce das entranhas. É como se as palavras viessem dele, não de você. Romanos 8:26 explica isso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É nesses momentos que a intercessão se torna um campo de batalha espiritual. Você não fala com Deus, você fala através do Espírito, e o céu responde porque reconhece a voz do próprio Espírito intercedendo em ti. Há uma dimensão de oração que só o Espírito Santo conduz. É quando você deixa de pedir e começa a declarar, quando a linguagem muda, quando o coração arde e a atmosfera se transforma. Nessa hora,
você entende que a intercessão não é um dever, mas uma parceria. O Espírito ora em você e o poder de Deus se manifesta ao redor. E muitas vezes, enquanto você ora, o Espírito está te ensinando estratégias divinas, mostrando pessoas para orar, situações para se posicionar, palavras específicas para liberar. Ele é o estrategista do reino. Quando o Espírito Santo fala, ele não apenas consola, ele instrui. Ele te mostra o que está oculto, revela o que estava confuso e te dá direção quando tudo parece sem saída. É por isso que Isaías 30:21 diz: os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa voz é o Espírito Santo guiando teus passos em meio à escuridão. E quanto mais você obedece, mais ele fala. A obediência é o idioma da revelação. Quem ouve e obedece, ouve mais. Quem ouve e ignora, ouve menos. O Espírito Santo também te dá discernimento. E discernimento é uma das maiores expressões de autoridade espiritual. É a capacidade de ver além das aparências, de perceber o que o olhar natural não enxerga. O discernimento do Espírito é o que te impede de cair em armadilhas, de se enganar com sorrisos falsos, de confundir emoção com direção. Ele te mostra o Espírito por trás das coisas, porque ele é o Espírito que tudo examina, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Quando o Espírito habita em você, o engano perde poder, porque a verdade se manifesta naturalmente. Mas a autoridade espiritual não é apenas para discernir o mal, é também para liberar o bem. É para declarar cura onde há dor, vida onde há morte, esperança onde há desespero. Jesus disse em Marcos 16, 17 e 18: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Esse poder continua vivo, porque o Espírito é o mesmo. Ele ainda cura, liberta, restaura e levanta. Mas ele faz isso por meio de corações disponíveis, não por mãos perfeitas. Há uma diferença entre quem fala de Deus e quem fala com Deus. O primeiro repete o que ouviu, o segundo transmite o que recebeu. Quando o Espírito Santo te unge, tuas palavras deixam de ser som e se tornam autoridade. Elas carregam peso, porque vêm da fonte. É por isso que a unção verdadeira não se explica, se reconhece. Você não precisa se apresentar. O Espírito se manifesta por meio de ti. E quando ele fala, até o tempo se submete. A intercessão é o campo onde o Espírito mais revela o coração de Deus. Enquanto o mundo busca força em estratégias humanas, o Espírito Santo levanta intercessores que movem o invisível. São pessoas que oram em silêncio, mas mudam atmosferas, que se ajoelham no quarto e fazem o inferno estremecer. O Espírito usa essas pessoas como canais de poder, e talvez você seja uma delas. Talvez o Espírito já tenha te acordado de madrugada sem explicação, com um peso no coração por alguém que nem estava na tua mente. Isso é intercessão. É o Espírito confiando em você para orar o que o céu deseja liberar. E há um detalhe lindo nisso. O Espírito te ensina a orar, não apenas por outros, mas também por ti mesmo, de forma profunda e curadora. Ele te faz chorar quando as palavras acabam. E nesse choro, ele restaura. Porque cada lágrima diante de Deus é uma semente. E o Espírito Santo transforma lágrimas em colheitas espirituais. É assim que ele trabalha. No secreto, no invisível, no improvável. A autoridade espiritual não é exibida, é vivida. O verdadeiro poder se revela na quietude de quem sabe que o céu está agindo. E o Espírito Santo te leva a esse lugar de descanso confiante, onde você aprende a lutar de joelhos e a vencer em silêncio. Onde você entende que as guerras espirituais não se vencem com gritos, mas com presença. E quanto mais cheio do Espírito você está, mais silencioso fica o medo, porque a paz dele ocupa o espaço que o pavor antes dominava. A autoridade espiritual que o Espírito Santo te dá também se manifesta nas palavras de fé.
Quando ele habita em ti, tua boca se torna uma extensão do coração de Deus. E cada vez que você declara algo alinhado à palavra, o Espírito se move para cumprir. Por isso, cuidado com o que você fala. A língua guiada pelo Espírito é ferramenta de criação. A língua guiada pela carne é instrumento de destruição. Quando o Espírito tem domínio sobre tuas palavras, ele também tem domínio sobre tua atmosfera. Por fim, lembre-se, o poder do Espírito não é um fim, é um meio. Ele não te enche apenas para que sinta, mas para que sirva. A autoridade que ele concede não é para exaltação, mas para libertação. Ele quer te usar para alcançar outros, para ser canal de cura e consolo, para ser resposta onde há perguntas. E à medida que você se dispõe, o Espírito aumenta o alcance da tua voz, porque ele confia em quem se mantém humilde. Quando o Espírito Santo te enche e te concede autoridade, ele não o faz apenas para que você viva experiências sobrenaturais em secreto, mas para que se torne testemunha viva do poder de Deus na terra. O Espírito não é dado apenas para o consolo pessoal, mas para a missão divina. É ele quem acende em você o desejo de servir, de tocar vidas, de transformar realidades. Jesus disse em Atos 1:8: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." Testemunha é quem viu, quem viveu, quem sentiu. E o Espírito te torna uma testemunha não apenas de palavras, mas de vida. Muitas pessoas pensam que ser usado por Deus é estar em um púlpito, diante de multidões, mas o Espírito Santo te usa nos lugares mais simples. Ele pode falar através de você em uma conversa de trabalho, em um gesto de gentileza, em um abraço dado na hora certa. Porque onde há um coração sensível, há um altar. O Espírito transforma o comum em sagrado. E quando você entende isso, percebe que cada momento é uma oportunidade para manifestar o reino. A tua vida se torna o sermão mais poderoso que alguém pode ouvir. O Espírito Santo também te conduz a enxergar propósito em cada circunstância. Nada é em vão quando ele está no controle. Aquilo que você chama de atraso pode ser apenas o tempo de Deus te preparando para algo maior. A porta que não abriu talvez seja o Espírito te livrando de algo que teria destruído tua paz. E a dificuldade que te fez chorar pode ser o terreno onde ele está cultivando dependência. O Espírito nunca desperdiça dor. Ele transforma feridas em testemunhos. Quando você entrega o controle, tudo o que parecia perda se transforma em processo. A missão que o Espírito confia a cada um é única. Há quem seja chamado para pregar, há quem seja chamado para servir em silêncio, há quem cure com palavras e quem abençoe com gestos. Mas o propósito é o mesmo: revelar o amor de Cristo ao mundo. E para isso, o Espírito te equipa com dons específicos. 1 Coríntios 12:4-7 diz: "Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos." Os dons espirituais são ferramentas do amor, não medalhas de reconhecimento. O Espírito distribui dons conforme o propósito. Ele dá sabedoria a quem aconselha, fé a quem enfrenta montanhas, palavra de conhecimento a quem precisa discernir, dons de cura a quem traz consolo, e língua de fogo àqueles que proclamam o Evangelho. Mas todos esses dons convergem em uma só direção: edificar, curar, libertar e amar. O Espírito nunca age para engrandecer o ego, mas sempre para exaltar Jesus. O verdadeiro mover do Espírito é aquele que aponta para Cristo, e não para o homem. O Espírito Santo também é o maior pedagogo da fé. Ele te ensina a caminhar no equilíbrio entre o natural e o sobrenatural. Ele te mostra que ser espiritual não é fugir da vida, é viver a vida com os olhos do céu. É aprender a reagir diferente, a escolher diferente, a falar diferente. O Espírito te ensina que o poder não está apenas no que você faz, mas em quem você é quando ninguém está vendo. Ele te molda no oculto para te usar em público. Às vezes, o Espírito te conduz a lugares onde a lógica não entende. Ele te pede para permanecer quando tudo diz que é hora de ir,
ou para se mover quando tudo parece incerto. E nesses momentos, o coração se torna o campo de treinamento da fé. A obediência ao Espírito raramente é confortável, mas sempre é frutífera. O Espírito te leva por caminhos que talvez você não escolheria, mas que revelam a glória de Deus de maneiras que você jamais imaginaria. É impressionante como o Espírito Santo usa até o cotidiano para te ensinar. A vida comum se torna sala de aula divina. Uma conversa, um atraso, uma porta fechada, uma tempestade. Tudo é material de ensino para o Espírito. Ele te mostra paciência através da espera, te ensina a empatia através da dor e revela fé através da escassez. Ele transforma cada detalhe em lição. E quando você olha para trás, percebe que tudo tinha propósito. O Espírito é o autor que escreve histórias com linhas que, à primeira vista, pareciam desconexas, mas que no final revelam uma sinfonia perfeita. E o Espírito também desperta em você o desejo de ser instrumento nas mãos de Deus. Há uma alegria que o mundo não entende, a alegria de servir. Quando o Espírito te enche, você começa a desejar ver outros sendo tocados. Você ora com mais fervor, fala com mais compaixão, ouve com mais paciência. A missão deixa de ser peso e se torna prazer, porque você entende que servir é amar. Muitos ainda esperam por grandes oportunidades, mas o Espírito te chama a começar no pequeno. Ele diz: seja fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Mateus 25:23. O mover do Espírito não começa no palco, começa no secreto. É no secreto que ele te reveste, te prepara, te molda e te envia. O poder verdadeiro é invisível antes de ser evidente. E quando o Espírito te envia, ele também vai adiante. Ele abre portas, conecta pessoas, alinha tempos e circunstâncias. Ele nunca envia alguém despreparado, porque o treinamento começa antes da missão. Cada lágrima, cada espera, cada silêncio do céu, tudo é parte do preparo. O Espírito está te construindo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. O Espírito Santo também te ensina a equilibrar poder com humildade. Porque quanto mais ele te usa, mais ele te chama ao secreto. O poder de Deus é sustentado por corações quebrantados, e o Espírito sabe como proteger o que é santo dentro de você. Por isso, ele às vezes te esconde, não porque esqueceu, mas porque quer preservar. Ele sabe o tempo certo de te expor e o momento certo de te guardar. A missão conduzida pelo Espírito é marcada por propósito e presença. O sucesso espiritual não se mede por números, mas por frutos. E o fruto maior é ver vidas sendo transformadas. Quando o Espírito te usa, não há exaustão, há satisfação. Porque ele não apenas trabalha através de ti, ele trabalha em ti. Cada ato de amor, cada oração silenciosa, cada gesto de perdão, é o Espírito expandindo o reino invisivelmente. E há algo que o Espírito faz de forma sublime. Ele conecta propósitos. O que você vive não é isolado. Há pessoas que o Espírito colocará no teu caminho porque elas precisam ver Deus através de você. Há encontros que não são coincidência, são missões disfarçadas de casualidade. E quando você entende isso, começa a enxergar a vida com olhos espirituais. Percebe que cada dia é uma oportunidade para manifestar o amor do Pai. Há dias em que a alma parece não suportar o peso das próprias lágrimas, em que o silêncio do quarto é mais alto que qualquer barulho do mundo, e o coração, cansado, só quer entender o porquê. Nesses dias, o Espírito Santo se torna mais real do que nunca. Ele não apenas te visita, ele te sustenta. Quando o chão parece ceder, é ele quem segura teus passos. Quando a voz falha, é ele quem intercede com gemidos que o céu entende. O Espírito Santo é o consolo de Deus em forma de presença. Ele não vem com respostas prontas. Vem com um abraço que acalma o que a mente não consegue explicar. O Espírito é especialista em restaurar corações partidos. Ele sabe costurar com paciência o que foi rasgado pelo tempo e pelas decepções. Ele não ignora a tua dor. Ele se assenta ao lado dela. Quando você pensa que está sozinho, ele está ali, mais próximo do que o próprio ar. Jesus prometeu: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre,
João 14,16. Essa promessa é viva. O Espírito é o cumprimento dela. Ele é aquele que te abraça por dentro, mesmo quando ninguém entende o que você está sentindo. O Espírito Santo não nega o sofrimento. Ele o redime. Ele transforma o que parecia fim em início, o que parecia derrota em testemunho. Ele encontra sentido onde a dor parece inútil. E quanto mais você se entrega, mais ele te ensina a enxergar o que o olhar humano não vê. É por isso que Romanos 8,28 ecoa com tanto poder. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as que doem, até as que machucam, até as que você preferiria apagar. A presença do Espírito se manifesta com maior intensidade justamente nas tempestades. É ali, quando o barco balança e as ondas ameaçam engolir, que o Espírito fala com voz firme e mansa. Ainda estou aqui. Ele não te livra de toda a tempestade, mas te ensina a andar sobre as águas. O poder do Espírito não é apenas livrar, é sustentar. Ele não muda sempre as circunstâncias, mas muda você dentro delas. E há um segredo que o Espírito revela aos que decidem confiar. As tempestades não vêm para te destruir, vêm para te revelar. Elas mostram quem você é e quem Deus é em você. O Espírito Santo te ensina a encontrar paz, mesmo quando nada faz sentido, porque Ele é a própria paz. Filipenses 4,7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não é ausência de luta, é presença de confiança. Muitas vezes, o Espírito te leva a lugares de dor não para te ferir, mas para te amadurecer. Ele sabe que a fé cresce na escassez e que a esperança floresce na escuridão. Ele sabe que só quem passou pelo vale pode consolar com autoridade. O Espírito Santo usa a dor como ferramenta de lapidação. E quando você sai do outro lado, percebe que se tornou alguém que carrega o perfume da graça. O tipo de pessoa cuja presença já conforta, porque exala a presença dele. Há um poder que nasce da fraqueza. É o poder de depender. O Espírito Santo age quando você chega ao limite, porque é ali que o eu termina e o Deus em mim começa. Quando você já não pode, ele se levanta. Quando as forças acabam, ele sopra a vida novamente. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente e escreveu em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Espírito Santo não exige força de você, ele te empresta a dele. O Espírito também é o vento da esperança. Quando tudo parece imóvel, ele sopra a direção. Quando o cenário parece morto, ele traz vida. Foi o Espírito que pairou sobre as águas quando o mundo ainda era caos. Gênesis 1-2. E é Ele que paira sobre o caos da tua alma, preparando um novo recomeço. Ele sopra onde quer. E quando sopra, tudo se transforma. O deserto floresce. O seco ganha cor. O coração cansado volta a pulsar. E há algo de sagrado em cada lágrima derramada na presença do Espírito. Nenhuma é desperdiçada. O sal do teu choro é a semente da tua fé. O Espírito Santo recolhe cada uma, porque ele sabe que há verdades que só nascem da dor. Ele não apressa o processo, mas te acompanha durante todo o caminho. Enquanto o mundo te cobra performance, ele te oferece presença. Enquanto as pessoas te julgam pelo que você fez, ele te chama pelo que você ainda será. O Espírito Santo também te ensina a descansar. Há momentos em que ele te pede para simplesmente parar, respirar e confiar. Porque fé não é apenas agir, é aprender a esperar com o coração em paz. Quando você entrega, o controle sai das tuas mãos, mas cai nas mãos certas. E o Espírito te conduz a esse lugar de descanso, onde o medo se cala e o amor fala mais alto. Ele te ensina que confiar não é desistir, é se alinhar à vontade divina. E quando o Espírito te consola, ele também te renova. Ele transforma cinzas em beleza, ruínas em recomeço, dor em propósito. O Espírito é especialista em fazer nascer flores no terreno da perda. Ele te devolve o brilho nos olhos,
o som do riso, o prazer de viver. O que parecia fim, nas mãos dele, se torna início. E quando isso acontece, você entende que o consolo do Espírito não é esquecimento, é cura. Às vezes, a maior prova da presença do Espírito não é o milagre que você vê, mas a paz que você sente. Ele te dá serenidade no meio do fogo, coragem no meio do medo, direção no meio da incerteza. O Espírito não precisa de palco para agir. Ele age no íntimo, silenciosamente, até que o coração que sangrava volte a bater em ritmo de esperança. E há um momento em que você percebe: o Espírito Santo não veio apenas para te consolar, mas para te reconstruir. Ele te pega fragmentado e te devolve inteiro. Não o mesmo de antes, mas alguém mais forte, mais terno, mais parecido com Jesus. Ele te ensina que as cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas de graça. Cada marca é lembrança de que Deus te sustentou onde o mundo achou que você cairia. E é por isso que, quando o Espírito Santo habita verdadeiramente em você, o desespero dá lugar à adoração. A dor se transforma em altar. E as lágrimas que antes eram desespero se tornam testemunho. Porque o Espírito Santo não apenas muda histórias, ele escreve novas. Quando o Espírito Santo encontra um coração disposto, o céu se aproxima da terra. É nesse lugar de rendição que tudo muda. Porque o Espírito não busca performances, ele busca entrega. E essa entrega é o ponto de virada da vida de qualquer pessoa. Você pode ter caminhado em muitas direções, tentado controlar com tuas forças, buscado soluções humanas. Mas há um momento em que você entende que o verdadeiro poder está em se render. Não é fraqueza, é sabedoria. Quando você solta o controle, o Espírito assume. E quando ele assume, o impossível se torna cotidiano. O Espírito Santo não é uma experiência isolada, é uma jornada contínua. Ele quer caminhar contigo todos os dias, nas pequenas e nas grandes coisas, nos dias bons e nos dias difíceis. Ele quer te inspirar no trabalho, te consolar nas perdas, te fortalecer nos medos, te alegrar nas conquistas. Ele quer ser teu companheiro de jornada. E quando isso acontece, até o respirar se torna oração, e o silêncio se torna adoração. A vida deixa de ser sobrevivência e passa a ser comunhão. Há algo poderoso em aprender a ouvir o Espírito todos os dias. É como viver em sintonia com o céu, mesmo em meio ao caos da terra. O Espírito começa a te ensinar a enxergar o invisível, a ver oportunidades onde os outros veem fracasso, a encontrar paz onde os outros encontram desespero. Ele te faz perceber que o reino de Deus não está distante, está dentro de ti. Jesus disse em Lucas 17:21, o reino de Deus está dentro de vós. E esse reino se manifesta cada vez que você permite que o Espírito governe o coração. Quando o Espírito Santo encontra espaço, ele te transforma em canal. Ele começa a fluir através de ti para tocar outros. Teu olhar se torna refúgio, tuas palavras se tornam remédio, tuas atitudes se tornam luz. É assim que o Espírito age. Ele te alcança para que, através de ti, alcance muitos. E quando você percebe que é parte desse fluxo divino, a vida ganha sentido. Cada gesto, cada escolha, cada encontro se torna parte do plano maior. O Espírito Santo quer te usar, mas antes, quer te curar. Ele quer te ensinar a perdoar, a soltar o que dói, a deixar o passado no altar. Ele quer restaurar o que foi quebrado, limpar o que foi manchado e reacender o que foi apagado. Ele quer te lembrar quem você é. Não o que o mundo disse, não o que o erro gritou, mas o que o céu declarou. O Espírito sussurra: você é amado, você é escolhido, você é meu. E quando você ouve isso, algo dentro de você desperta. Há uma geração inteira que o Espírito quer levantar. Pessoas que não se contentam com religião, mas buscam relacionamento. Gente que quer viver o Evangelho como fogo vivo, e não como tradição fria. Gente que quer ouvir a voz de Deus com clareza e caminhar em obediência mesmo quando não entende o caminho. E talvez você seja parte dessa geração.
Talvez o Espírito tenha te trazido até aqui para acender essa chama dentro de ti. Então agora, respire fundo. Feche os olhos por um instante e permita que as palavras cessem, porque há algo que o Espírito quer fazer que não precisa de som, só de espaço. Deixe ele te envolver. Deixe o amor dele te cercar. Talvez você sinta um calor suave, uma paz que não vem de lugar nenhum, uma presença que não se explica. Esse é o Espírito Santo te visitando agora. Ele está aqui. Ele sempre esteve. Se há algo que você precisa entregar, este é o momento. Entregue a dor, a culpa, o medo, o passado. Diga: Espírito Santo, eu te dou o que sobrou de mim e sei que tu podes fazer tudo novo. E ele vai fazer, porque o Espírito é especialista em recomeços. O que o mundo chama de fim, ele chama de início. Agora, permita que essa presença permaneça. Não saia igual. Decida caminhar a partir daqui com o Espírito Santo como seu guia, conselheiro e amigo. Deixe ele dirigir teus passos, moldar teus pensamentos e te ensinar a amar de forma nova. Porque quando o Espírito governa, até as coisas simples ganham eternidade. E se o que você sentiu neste vídeo tocou teu coração, eu quero te convidar. Inscreva-se neste canal. Aqui é um espaço onde a presença do Espírito Santo é celebrada, ensinada e compartilhada com amor. Não é apenas um canal, é uma comunidade. Um lugar onde pessoas reais contam histórias reais sobre o Deus vivo que age em meio a nós. Escreva também nos comentários o que você sentiu durante este vídeo. Conte se o Espírito Santo falou contigo, se te lembrou de algo, se te curou em alguma área, e compartilhe sua história com essa comunidade. Suas experiências podem fortalecer outras pessoas. Diga também o que você aprendeu aqui hoje e o que o Espírito te revelou enquanto ouvia. E antes de encerrar, quero te dizer algo do fundo do coração. O Espírito Santo não está distante. Ele está dentro de você, esperando apenas ser reconhecido. Ele quer caminhar contigo, ensinar, consolar, transformar. Deixe que ele te conduza. E quando ele conduzir, siga. O Espírito Santo é o maior presente que o céu já te deu. E ele é tudo o que você precisa para viver o sobrenatural todos os dias.